Fala, meu povo, aqui é o Nando Riqueza, e esse é o canal Algoritmo da Riqueza. Nosso propósito? Facilitar sua jornada financeira com inteligência artificial, sabedoria clássica e prática simples. Lembre-se, nada aqui é dica de investimento. É aprendizado para a vida, e investir com confiança. O que é um prompt e por que ele é a chave para usar bem a IA? Imagine que você encontrou uma lâmpada mágica, só que o gênio é moderno, fala em dados, estatísticas, gráficos, e a única maneira de se comunicar com ele é por texto. Adivinha o nome dessa mensagem mágica? Prompt. Prompt é o que você escreve para a inteligência artificial entender o que você quer. É como se fosse um comando, uma pergunta ou até uma conversa bem guiada. Mas atenção, quanto melhor o prompt, melhor a resposta. Prompt é o idioma da IA. A IA é como um cérebro que precisa de contexto. Você pode pedir: crie um plano de investimentos para mim, e ela responde algo genérico. Agora, se disser: crie um plano de investimento para um iniciante, com R$300 por mês, perfil conservador, foco em reserva de emergência. A resposta será outra, muito mais útil. Prompt não é só uma pergunta, é uma instrução completa. Você pode dar objetivo, o que você quer, formato, como quer a resposta, lista, tabela, explicação, estilo, mais técnico ou mais simples, contexto, sua situação atual. Quanto mais claro você for, melhor o resultado. Exemplo de prompt simples e resultado ruim. Pessoa digita: quais investimentos são bons? IA responde: depende do seu perfil. Essa resposta não ajuda muito. Exemplo de prompt melhorado. Pessoa digita: me mostre 3 opções de investimentos de baixo risco que aceitam aportes de até R$300 por mês com liquidez diária, explicando as vantagens de cada um em linguagem simples. IA responde com: Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, fundos de I com taxa zero, tudo explicadinho. Prompt é como uma conversa com um consultor. Imagine que você está falando com um assessor de verdade. Se você chega e só diz, quero investir, ele vai fazer 1000 perguntas. Com a IA é igual, você já chega respondendo as perguntas no próprio prompt. O prompt também organiza tarefas. Você pode pedir: liste meus gastos em ordem do maior para o menor e sugira cortes. Ou, crie um resumo mensal do meu planejamento financeiro familiar com base nesses dados. E ela entrega pronto. Um bom prompt economiza horas de pesquisa. Em vez de você pesquisar 10 sites, anotar dados, comparar opções, você cria um prompt inteligente e a IA entrega em segundos. Prompts prontos x prompts personalizados. Prompts prontos funcionam como modelos, mas os personalizados, feitos para a sua realidade, são muito mais poderosos. Exemplo pronto: quais são os melhores FIIs de 2025? Personalizado: quais são os melhores FIIs de 2025 focados em renda mensal, que pagam dividendos acima de 0,8% ao mês para um investidor moderado, com foco em aposentadoria. IA aprende com seu jeito de escrever. Quanto mais você conversa com ela, melhor ela entende como você pensa e começa a te responder de forma mais alinhada com seu estilo. Por isso, não tenha medo de errar o prompt. Você pode refinar aos poucos até acertar. Prompt é teste, erro e ajuste. Não existe prompt perfeito logo de cara. Você testa assim: 1. Escreve. 2. Vê a resposta. 3. Ajusta. 4. Recebe uma versão melhor. É um processo de afinar a conversa. Prompt é o controle remoto da IA. Ele pode gerar planilhas, simular carteiras de investimentos, fazer análises, criar textos explicativos, traduzir termos técnicos. Prompt é uma nova alfabetização digital. Quem aprende a escrever bons prompts tem superpoderes no mundo digital. Você não precisa saber programar. Mas se você sabe escrever bem para a IA, ela trabalha para você. Organiza sua vida, melhora sua produtividade, multiplica sua inteligência financeira. Resumo do tópico 1. Prompt é poder. Prompt é o que você escreve para conversar com a IA. Quanto mais específico, melhor. Ele define a qualidade da resposta.
Aprender a fazer bons prompts é como aprender uma nova língua. Com prática, você domina. E no próximo tópico, vamos ver como usar a IA como consultora pessoal de investimentos, usando prompts prontos e ajustáveis para analisar perfis, definir metas e montar carteiras. Usando prompts para a IA virar sua consultora pessoal de investimentos. Imagine ter um consultor financeiro disponível 24 horas por dia, que entende suas necessidades, ajusta suas metas, corrige seus erros e ainda te dá dicas didáticas com paciência infinita. Esse consultor não usa terno nem gravata. Ele responde na hora, com gráficos, listas, simulações. Esse consultor é a inteligência artificial e você pode ativá-lo com um simples prompt. Comece informando seu perfil de investidor. A IA precisa saber quanto você pode investir, qual seu nível de experiência, quanto risco você tolera, qual é seu objetivo, renda, aposentadoria, reserva. Exemplo de prompt: sou iniciante, tenho R$300 por mês para investir, sou conservador e quero criar uma reserva de emergência para os próximos 12 meses. Quais opções você recomenda? A IA responderá com investimentos seguros, de alta liquidez e explicará o porquê. Peça uma simulação personalizada. Você pode escrever: simule uma carteira de investimentos conservadora com R$3.600 por ano, priorizando liquidez e proteção contra a inflação. Ela trará uma tabela: Tesouro Selic, 60%, CDB de liquidez diária, 30%, Fundo de I, 10%, com justificativa para cada escolha. Peça uma comparação entre produtos. Prompt: compare Tesouro Direto, CDB e poupança para um investimento de R$500 por 6 meses, considerando inflação e liquidez. A IA entrega um quadro comparativo com vantagens e desvantagens claras. Peça ajuda para definir metas financeiras. Você pode perguntar: quero juntar R$10.000 em 2 anos. Quanto preciso investir por mês em renda fixa com rendimento médio de 0,8% ao mês? A IA faz o cálculo e ainda sugere o melhor caminho. Crie um plano mensal com um único prompt. Exemplo: crie um plano de investimento mensal para um iniciante que ganha R$2.500, paga R$1.000 de aluguel e quer começar a investir com R$200 por mês. Ela vai organizar planejamento mensal, reserva de emergência, sugestão de produtos, calendário de aportes. Peça para montar uma carteira diversificada. Monte uma carteira moderada para 2025 com ações, renda fixa e fundos imobiliários. Com R$1.000 iniciais e R$250 por mês, você pode até pedir: explique o motivo de cada escolha em linguagem simples. Reforce o estilo da resposta. Você pode pedir: escreva como se fosse para uma criança de 12 anos. Responda em formato de lista com emojis. Use uma linguagem formal, como se fosse um analista da XP. Assim, a IA adapta o tom à sua preferência. Use a IA para aprender enquanto investe. Exemplo: explique a diferença entre CDI e IPCA e quando devo preferir cada um. Ou: o que é um FI de papel e por que ele paga mais dividendos? Você aprende no seu ritmo, com resposta sob medida. Peça um cronograma de aportes e revisões. Prompt: crie um plano de 12 meses com metas trimestrais de revisão e reajuste de carteira para um perfil moderado. Ela entrega aportes mensais, rebalanceamento trimestral, checkpoints para avaliar resultados. Peça que a IA analise seu histórico. Com uma planilha simples ou escrevendo seus dados, você pode pedir: com base nesses investimentos que fiz nos últimos 6 meses, como posso melhorar minha carteira? A IA analisa e dá sugestões de melhoria. Peça recomendações com base em cenários econômicos. Prompt: com a taxa Selic em 10% e tendência de queda, quais investimentos se tornam mais vantajosos para quem prioriza segurança e rendimento? A IA responde com base no contexto macroeconômico. Crie seu próprio assistente de bolso com prompts prontos. Você pode montar um bloco de notas com seus melhores prompts. Análise de carteira, reavaliação de metas, simulações de cenário, explicações de termos. Assim, toda semana você consulta sua IA, como se fosse um ritual de sucesso financeiro. Resumo do tópico 2. A IA como sua consultora pessoal. Entenda que o poder está na sua pergunta. Quanto mais detalhes você der, mais personalizada será a resposta. A IA pode simular, comparar, ensinar e até corrigir seus planos. Você não precisa decorar termos técnicos. A IA traduz tudo para você.
E no próximo tópico, vamos aprender a testar e ajustar prompts com inteligência, transformando erros em versões cada vez mais poderosas, testando e ajustando prompts. Como melhorar os resultados da IA com pequenos ajustes. Se você já tentou conversar com a IA e não gostou da resposta, saiba de uma coisa: o erro não é seu e nem dela. O problema está no meio da conversa, no prompt. Mas calma, isso não é motivo para desistir, é motivo para ajustar. É assim que você evolui. Usar IA é como cozinhar sem receita fixa. Você vai provando, mexendo, adaptando, e quando acerta a mão, o resultado é delicioso. A IA só responde o que você manda. Se o comando for genérico, a resposta também será. Exemplo: quero investir melhor. Resultado: resposta vaga. Ajustando: quero investir melhor com R$200 por mês, sou iniciante, meu objetivo é fazer uma reserva em 12 meses, prefiro segurança. Resultado: resposta certeira com passo a passo. Prompts ruins não são fracassos, são rascunhos. Você não precisa acertar de primeira. Cada tentativa é como uma versão beta do que você realmente quer dizer. Errou? Refina. Não entendeu a resposta? Reformula a pergunta. Técnica do refinamento progressivo. Ela funciona assim: 1. Escreve um prompt inicial. 2. Lê a resposta. 3. Identifica o que ficou genérico ou errado. 4. Ajusta detalhes. 5. Repete até ficar ótimo. Como um escultor lapidando a pedra até virar arte. Use a estrutura: objetivo, mais contexto, mais formato, mais estilo. Exemplo completo: me explique 3 formas de investir com R$500 mensais, sendo eu um iniciante, focado em reserva de emergência, em formato de tabela simples e linguagem informal. Resultado: resposta certeira, didática, visual e no seu tom. Peça para a IA revisar a própria resposta. Isso mesmo. Exemplo: melhore essa resposta e torne-a mais objetiva. Ou, agora resuma essa explicação como se fosse para um adolescente. A IA vai reformatar sem você precisar reescrever o prompt do zero. Corrija a rota com perguntas adicionais. Depois de um prompt, você pode perguntar: explique melhor esse ponto. E se eu tivesse um perfil mais agressivo? Me dê exemplos práticos dessa estratégia. A IA entende o histórico da conversa e aprofunda a resposta. Teste versões diferentes do mesmo pedido. Mude pequenas coisas para ver qual resposta é melhor. Compare. Use números e prazos para dar clareza. Evite: quer um bom plano financeiro. Prefira: crie um plano financeiro com foco em reserva de R$5.000 em 10 meses, investindo R$500 mensais. Isso guia a IA de forma objetiva. Quero investir com segurança. Quero investir sem risco de perder dinheiro, com resgate rápido, mesmo que o rendimento seja baixo. A segunda gera resposta mais focada. Peça explicações simplificadas. Se a resposta estiver difícil, pergunte: explique como se eu tivesse 10 anos. Me dê uma analogia com futebol. Transforme isso em uma historinha curta. Isso torna o conhecimento acessível e divertido. Peça múltiplas versões para comparar. Exemplo: me mostre 3 formas diferentes de montar uma carteira com R$1.000 para perfil moderado. A IA entrega 3 estratégias e você compara os prós e contras de cada. Peça a avaliação da sua ideia. Você pode escrever seu próprio plano e pedir opinião. Planejo investir R$300 por mês no Tesouro Selic. O que você acha? Quais melhorias sugere? A IA atua como revisora, apontando pontos fracos e sugestões. Crie seu laboratório de testes. Monte um bloco de notas com seus melhores prompts, versões ajustadas e resultados obtidos. Com o tempo, você terá um acervo de comandos que funcionam bem para você, como um arsenal de ferramentas de um mestre de obras digital. Resumo do tópico 3: lapidando seus prompts. Errar o prompt é parte do processo. Refinar leva a resultados muito melhores. Prompts bem ajustados geram respostas personalizadas, claras e úteis. Praticar é a melhor forma de aprender a se comunicar com a IA. E no próximo tópico, vamos ver como usar a IA para criar planilhas automáticas de controle financeiro, mesmo sem saber mexer em Excel. Excelente! Agora chegamos ao tópico 4 da aula 2.
que vai mostrar na prática como a inteligência artificial pode te ajudar a criar planilhas financeiras automáticas, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com Excel ou Google Planilhas. Esse é um dos usos mais populares da IA, porque organiza sua vida financeira de forma clara, visual e inteligente. Bora transformar essa dor em solução? Criando planilhas financeiras automáticas com a ajuda da IA. Se tem uma coisa que muita gente evita, é fazer planilha. Ah, Nando, eu não sei mexer nesse tal de Excel. Ou, dá muito trabalho, eu não tenho tempo. Mas deixa eu te contar uma verdade simples. Você não precisa mais criar planilhas. Você pode pedir para a IA criar por você. Sim, a IA monta a estrutura, define as fórmulas e até dá as instruções de uso. É como se você tivesse um assistente virtual de planilhas. Comece explicando seu objetivo. A IA precisa saber que tipo de controle você quer fazer, qual sua renda, que categorias você quer acompanhar e se deseja sugestões automáticas. Exemplo de prompt. Crie uma planilha simples no Google Sheets para controlar meus gastos mensais com renda de R$ 3.500. Quero categorias como alimentação, aluguel, transporte, lazer e reserva de emergência. A IA gera o código e explica como usar. A resposta da IA geralmente vem com título da planilha, cabeçalhos, fórmulas prontas, exemplos, somas, totais e saldo, sugestão de layout e até uma legenda explicativa. Você copia, cola no Google Planilhas e pronto! Você pode pedir recursos extras com um único comando. Exemplo: adicione uma aba de metas financeiras com gráfico de progresso. A IA atualiza o projeto da planilha com gráfico automático, barra de progresso, meta mensal visual. Fica tudo profissional, sem ser difícil. E se quiser automatizar ainda mais, você pode pedir: inclua uma fórmula que avise quando estou gastando mais do que o planejado. A IA insere formatação condicional, que muda a cor da célula se você passar do limite, tipo um semáforo financeiro. Faça o controle do cartão de crédito separado. Prompt: adicione uma aba só para gastos no cartão, com datas, parcelas, valor total e valor da parcela mensal. A IA cria a estrutura com parcelamento automático, classificação por tipo de gasto e cálculo do valor total pendente. Acompanhamento mensal automático. Você pode pedir: crie uma planilha que resuma meus gastos mês a mês, com gráficos e uma análise simples no final de cada mês. A IA entrega gráficos de pizza e barras, totais comparativos por mês, campo para observações automáticas, tipo, você gastou mais com transporte neste mês. Planilha de investimento com metas. Prompt: monte uma planilha para acompanhar meus investimentos mensais em Tesouro Selic e fundos imobiliários com aportes fixos. A IA gera campos de valor investido, rentabilidade estimada, soma acumulada, meta anual com acompanhamento. Faça tudo funcionar no celular. Você pode dizer: crie uma planilha simples e visual para usar no celular, com botões de check, campos amplos e categorias claras. A IA adapta o layout para ser usável em telas pequenas. Peça explicações passo a passo. Não entendeu como usar a fórmula? É só perguntar. Explique como usar essa fórmula de saldo restante. A IA responde com exemplos e até corrige se você tiver digitado algo errado. Planilha para reserva de emergência com IA. Prompt: crie uma planilha para calcular minha reserva de emergência, considerando meus gastos fixos mensais e quantos meses quero cobrir. A IA entrega campo para gasto médio, multiplicador, 3 a 6 meses, valor da meta, espaço para registrar aportes mensais. Planilha de metas com motivação. Você pode pedir: adicione uma aba onde eu possa registrar meus sonhos e quanto custam, com espaço para datas e progresso. A IA gera campo para sonho, exemplo, carro, viagem, valor-alvo, quanto já foi guardado, % de progresso. Salve como modelo para sempre reutilizar. A dica final: quando a IA montar sua planilha, salve uma cópia limpa como modelo. A cada mês, você só duplica e atualiza. Assim, a organização vira hábito e o hábito vira liberdade financeira. Resumo do tópico 4: automatizando suas planilhas com a IA. Você não precisa dominar Excel para ter controle. A IA monta a planilha, insere fórmulas, gráficos e até lógica de metas.
Tudo pode ser adaptado: celular, metas, cartões, reservas. Você pode fazer pedidos como um gerente financeiro e a IA executa. E no próximo tópico, vamos ver como usar a IA para analisar investimentos de verdade, com base em dados reais e atualizações de mercado. Perfeito! Vamos avançar para um dos momentos mais empolgantes da nossa jornada: analisando investimentos reais com a ajuda da IA. Chegou a hora de colocar a inteligência artificial para trabalhar como analista profissional de investimentos. Mas calma, não precisa ter economês nem ser formado em finanças. Você só precisa saber o que perguntar e a IA vai investigar os números, mostrar os riscos, comparar opções e até te alertar sobre ciladas. É como ter um especialista do seu lado, só que 24 horas por dia e sem cobrar taxa de consultoria. Comece pelo básico. Essa aplicação é boa? Você pode pedir: analise se o investimento no Tesouro IPCA+ 2029 é bom para quem busca segurança e proteção contra a inflação. A IA responde com descrição do ativo, perfil de risco, projeção de rentabilidade, pontos positivos e negativos. Peça comparações diretas. Exemplo de prompt: compare o Tesouro Selic com a poupança para um investimento de R$1.000 por 12 meses. A IA entrega uma tabela com rentabilidade líquida, impostos, liquidez, vantagens e desvantagens. Peça análise de fundos imobiliários. Prompt: analise o FII MXRF11 com base em dividendos, liquidez e histórico dos últimos 12 meses. Resultado: gráfico de dividendos, nível de risco, comentários sobre a gestão, comparação com outros FIIs do mesmo tipo. Entenda os riscos antes de investir. Você pode pedir: quais são os riscos de investir em ações da Magazine Luiza agora? A IA vai listar volatilidade, exposição ao varejo, tendência do setor, sentimento do mercado. Crie seu próprio radar de oportunidades. Prompt: me mostre 3 ações que pagam bons dividendos e estão baratas em relação ao lucro, P baixo. A IA pode sugerir ativos com base nos dados disponíveis e justificar a escolha. Use critérios técnicos e fundamentais. Exemplo: analise a ação PET4 com base em ROI, dívida, lucro por ação e tendências de preço. A IA faz uma leitura fundamentalista clara, explicando cada indicador. Você entende se a empresa gera valor ou só gira dívida. Detecte sinais de alerta. Prompt: esse fundo XPTO está com sinal de alerta? A IA pode destacar queda no patrimônio líquido, troca de gestor, redução de dividendos, baixa liquidez. Você decide se vale continuar ou sair. Monte sua carteira personalizada. Você pode dizer: crie uma carteira diversificada para perfil conservador com até R$1.000 mensais usando renda fixa, fundos e ações. A IA monta uma sugestão com porcentagens, justificativas, aportes mensais ideais. Peça atualizações mensais. Exemplo: atualize minha carteira com os melhores FIIs para maio de 2025, considerando o cenário de juros altos. A IA analisa o mercado e propõe ajustes. Você fica sempre atualizado como um investidor profissional. Use IA para aprender com os erros. Prompt: avalie por que meu investimento no fundo XPTO deu prejuízo em 2024. A IA pode examinar má gestão, setor afetado, alta de juros, entrada em momento ruim. Você aprende sem culpa, como um cientista testando hipóteses. Use IA para simular cenários. Exemplo: o que acontece com meu investimento se a Selic subir para 15%? A IA simula os efeitos na renda fixa, no preço das ações, nos FIIs e nas oportunidades futuras. A IA também ajuda a saber quando sair. Você pode perguntar: é hora de vender meu fundo imobiliário ABCD11? A IA responde com base em dividendos em queda, mudança no setor, desvalorização persistente, outros investimentos mais vantajosos. Resumo do tópico 5. A IA como analista de investimentos. Você pode analisar qualquer ativo com clareza, comparar, simular, avaliar riscos e montar carteiras. Tudo com linguagem acessível e respostas detalhadas. É como ter um consultor de bolso, só que grátis.
E no próximo tópico, vamos ver como a IA pode ajudar você a organizar sua rotina financeira diária como um verdadeiro assistente pessoal de bolso. Perfeito! Agora vamos para um dos usos mais transformadores da inteligência artificial no dia a dia, a organização da sua rotina financeira pessoal. Bora colocar ordem na casa? Organizando a rotina financeira com a IA, seu assistente de bolso. Sabe aquele momento em que a gente pensa, eu ganho, mas o dinheiro desaparece? Ou, até tento me organizar, mas no fim do mês está tudo embaralhado. Pois é, meu amigo, isso é mais comum do que parece. Mas e se eu te dissesse que você pode ter um assistente digital, feito com inteligência artificial, que te ajuda a organizar suas contas, metas e rotina financeira diária, como se fosse um braço direito? E mais, esse assistente não dorme, não reclama e nunca esquece nada. A IA pode ser seu chefe de rotina. Prompt. Me ajude a montar uma rotina semanal para revisar minhas finanças em 15 minutos por dia. A IA pode propor: segunda, revisar saldo. Terça, anotar gastos. Quarta, checar metas. Quinta, rever cartão. Sexta, ver investimentos. Sábado e domingo, descanso. Simples, eficiente e cabendo no seu dia. Organize seu calendário financeiro. Você pode pedir: liste todas as contas fixas e datas de vencimento em um cronograma mensal e me avise com 3 dias de antecedência. Resultado: calendário digital, sugestões de app ou Google Agenda, mensagens automáticas com lembretes. Peça um resumo diário financeiro. Prompt. Crie um resumo diário que eu possa checar toda manhã com o meu saldo, metas e se tem conta vencendo. A IA pode criar esse resumo como um modelo de mensagem no WhatsApp ou app de notas que você atualiza com facilidade. Identifique gastos invisíveis. Prompt. Me ajude a descobrir onde estou gastando dinheiro sem perceber. A IA pode listar assinaturas esquecidas, compras parceladas pequenas, taxas bancárias ou de cartão, comissões escondidas. Ela ainda sugere ações: cancelar, negociar, trocar por versões gratuitas. Crie uma regra de ouro personalizada. Prompt. Me sugira uma regra simples para controlar meu dinheiro baseada no que eu ganho e gasto. A IA pode criar algo como regra 60-30 ou primeiro guarde, depois gaste, com explicação passo a passo de como aplicar. Automatize o controle do cartão de crédito. Você pode pedir: crie uma aba na planilha só para os gastos parcelados do cartão, com alerta se passar de R$ 1.000 por mês. A IA gera limite visual, gráfico de parcelas futuras, fórmulas de soma automática. Planeje metas com etapas realistas. Prompt. Monte um plano de 6 meses para guardar R$ 3.000 para uma viagem. A IA divide assim: meta por mês, exemplo, R$ 500, sugestão de cortes, mensagem motivacional para colar no espelho. Organize categorias de gasto com inteligência. Você pode pedir: sugira as melhores categorias para dividir meus gastos e identifique onde gasto demais. Exemplo: fixos, aluguel, contas, variáveis, alimentação, transporte, supérfluos, lazer, delivery. Meta: reduzir supérfluos em 15%. Peça alertas de comportamento. Prompt. Me avise sempre que eu fizer mais de 5 gastos por dia. A IA pode sugerir um atalho no celular com aviso, regra de anotação extra, reflexão. Era mesmo necessário? Controle emocional com IA. Você pode perguntar: como posso usar a IA para evitar gastar por impulso? Ela pode sugerir um diário de emoções ligados aos gastos, perguntas automáticas antes de comprar. Você precisa disso ou está só entediado? Técnicas de atraso de compra. Liste seus compromissos financeiros anuais. Prompt. Quais são os gastos que ocorrem uma vez por ano e como posso me preparar? A IA lista IPVA, matrícula escolar, seguro, viagem. Crie uma simulação de poupança fracionada mensal para cada um. Peça um plano de revisão mensal. Exemplo: crie um checklist mensal para revisar minha vida financeira. A IA propõe revisar metas, conferir extrato, analisar se sobrou ou faltou, fazer pequenos ajustes no mês seguinte. Resumo do tópico 6. Organizando sua rotina financeira com IA. A IA atua como seu organizador pessoal. Monta agenda, lembra vencimentos e rastreia gastos ocultos.
Cria regras, metas, listas e alertas com base no seu comportamento. Sua rotina se transforma em hábito, e hábito leva à liberdade. E no próximo tópico, vamos ver como a IA pode ajudar você a construir metas de vida e sonhos com passos realistas e motivadores. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Algoritmo da Riqueza para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo, começando com um pouco, mas com visão. Eu sou Nando Riqueza e estou aqui para te acompanhar nessa jornada em busca de uma vida rica, tanto em dinheiro quanto em propósito. Ah, e tem mais, em cada vídeo, se você estiver curioso, confira a descrição para encontrar os prompts que foram usados para criar o vídeo, ou até mesmo os prompts que estão sendo discutidos nele. Estamos sempre buscando trazer conteúdos relevantes e inspiradores para te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais.